Tudo bom, pessoal? Hoje cedo acordei com uma notícia, na verdade ontem à noite eu já tinha visto, hoje aqui nos Estados Unidos está fervendo essa história, muito mais pelo recado político do que pela efetividade, pela consequência e efetividade dessa decisão. Vamos lá. Ontem o Senado americano aprovou por 52-48 uma resolução que barra totalmente as tarifas do Donald Trump contra o Brasil. Qual é a efetividade disso? Muitas pessoas estão perguntando, poxa, mas agora acabou a tarifa, a gente não vai ter mais tarifa a partir de hoje, então agora, graças a Deus, vai tudo bem? Não, por isso que eu vim gravar esse vídeo aqui para vocês. Eu tento trazer aqui sempre aquilo que é relevante para vocês, aquilo que realmente pode ter algum impacto. E como eu já vi 2 vídeos hoje de manhã de pessoas só dizendo, agora resolveu, agora a coisa acabou, desmoralizou. Não é bem assim e eu vou explicar para vocês. Essa resolução, ela teve voto de 5 republicanos. Lembram que num outro vídeo que teve aqui uma outra votação eu disse para vocês, olha, percebam que na Câmara, não no Senado, na Câmara, nós tivemos uma votação de republicanos contra algumas decisões e algumas resoluções, algumas ordens presidenciais do Donald Trump. Eu venho falando isso para vocês há bastante tempo. Nós temos eleições de meio de mandato. Não dá para republicanos que querem se reeleger continuar votando exatamente como o Donald Trump quer, porque algumas coisas são extremamente impopulares. Quer dizer que elas estão erradas? Eu não concordo com algumas delas, mas eu concordo com outras delas. Então, o que esses republicanos estão fazendo? Eles estão buscando um equilíbrio. Olha, tem coisas aqui que realmente não dá para ser, não faz sentido, né? Foi o que aconteceu nesse minuto. Os 5 republicanos que votaram contra as tarifas aplicadas pelo Brasil disseram claramente que as tarifas tinham um viés político e não o caráter de urgência, que foi isso que eles derrubaram. O que eles votaram foi o caráter de emergência alegado pelo Donald Trump contra o Brasil para que ele colocasse 40% a mais de tarifas, ou seja, os 10 que ele já colocou para todos os países, mais os 40% em razão de questões políticas, onde ele próprio escreve ali na carta dele, que ele mandou para o Lula, dizendo que os valores de 40% seriam por questões exclusivamente políticas. E ele não tem autoridade para isso, ele não pode fazer isso, né? Então isso chegou no Congresso e barrou, né? O Congresso votou e o Congresso aprovou uma resolução parando com isso. Só que o que vai acontecer? Isso não vai ter efeito nenhum, eu vou explicar para vocês. Isso tem um efeito moral, isso tem um efeito populista, ou seja, vai criar um burburinho dentro da população e até mesmo dentro do Partido Republicano, porque tivemos muitos republicanos, inclusive republicanos que tiveram muitos votos para chegar no cenário votando contra, e a declaração que eles dão, dizendo, olha, isso não é um estado de emergência, porque a informação que foi passada para o Donald Trump é uma informação incorreta. O Brasil vende menos para os Estados Unidos do que os Estados Unidos vendem para o Brasil. Estados Unidos é superavitário na balança comercial com o Brasil. O que ele está tentando fazer é uma proteção política e é proibido, não só por legislação americana, como por legislação internacional, interferência na política de outros países. Se ele quiser defender o ex-presidente Bolsonaro, é um direito dele, verbal ou pessoal, mas não aplicando sanções políticas contra um país. Isso não pode, né? Foi isso que eles disseram. E quando eles colocam essa resolução que foi aprovada ontem no Senado, ela precisa ir para a Câmara. Só que a Câmara, ontem, inclusive, à noite, eu estava lendo alguns artigos de regimento interno da Câmara, e é curioso, porque a Câmara já tem alguns artigos de regimento interno, algumas regulamentações de regimento interno da Câmara que proíbem votar sobre alguns assuntos específicos. E eu posso estar errado, tá? Não é minha especialidade, mas ontem eu estava lendo 2 normativas internas da Câmara que poderiam, inclusive, barrar isso aí de ser votado. Tá? Essa é a minha opinião, é um achismo, não é minha área de trabalho, não é minha especialidade, mas pela minha interpretação do que eu li ontem, poderia inclusive ser barrado e a própria Câmara poderia dizer, olha, não vou votar isso porque está dentro do meu regimento interno que esse é um assunto que não entra na nossa pauta. E ponto, morreu aí o assunto. Mas vamos imaginar que eu esteja errado e que a Câmara vote isso, né? Ela pode falar, não, vamos votar, vamos colocar em votação. E que eventualmente até passe na Câmara dos Congressos, dos deputados aí no Brasil, igual a Câmara dos Deputados aí no Brasil. Vamos dizer que passe.
Se passar, vai para a mão do presidente. Vocês acham mesmo que o presidente vai sancionar um negócio que é contra a própria convicção dele? Ainda mais Donald Trump? Óbvio que não, né? Então, não imaginem que isso vai interromper imediatamente as tarifas. Não vai. Mas isso passa um recado interno, político, muito forte, onde acaba facilitando bastante aí as negociações entre Brasil e Estados Unidos. Por quê? O presidente Trump vai falar assim, caramba, eu não tenho mais a maioria no Congresso. Apesar de eu ter a maioria republicana, eu tenho republicanos votando contra. Peraí, eu posso precisar de alguma coisa deles, eu posso precisar passar alguma coisa com eles. Eu estou em shutdown, eu preciso ter uma negociação mais leve. Vamos conversar. Né? E aí, obviamente, para o Donald Trump é muito mais interessante sair por cima, ele vai virar para o Marco Rubio e dizer, Rubio, faz o seguinte, ó, nós estamos com esse problema aqui, está gerando um desconforto interno, nós precisamos do Senado, nós precisamos do Congresso inteiro, na verdade, nós precisamos da Câmara, nós precisamos vamos fazer o seguinte, ó, Brasil é página virada, vamos entrar em acordo com eles, vamos colocar as nossas regras, eles colocam as deles, a gente chega numa negociação e zera essa conta, porque a gente não precisa mais de problemas internos por causa dessa situação. Tá? Então, se você está esperando que essa resolução ela vai simplesmente acabar com as tarifas no Brasil, esquece, isso não vai acontecer, porque o recado do Senado não foi esse, e eles sabem disso, eles votaram meramente com intenção de criar uma situação de força política interna, nem impactos externos, mas deixaram um recado em cima da mesa que pode ser muito importante nesse momento onde nós estamos em shutdown, precisamos acabar com o shutdown, precisamos estruturar realmente a economia para que ela possa fluir e o Brasil tem total interesse nisso. Então foi sim uma atitude extremamente positiva para a condução dessa conversa com o governo brasileiro para acabar com essas tarifas, sem dúvida nenhuma foi. Foi sim uma abertura de porta muito positiva para que essas conversas elas tenham aí uma certa leveza maior, sem dúvida foi, mas quem acha que Donald Trump vai simplesmente vai sancionar uma resolução que vai contra as próprias convicções dele ou uma própria ordem dele, esquece, porque isso não vai acontecer. E se vocês acham que a Câmara dos Deputados vai deixar passar um negócio desse também assim do dia para a noite, não vai acontecer também. Então não crie essa expectativa, e sim a expectativa de que as coisas podem sim ser um pouco mais leves a partir desse momento, por causa dessa estrutura que aconteceu, tá bom? Grande abraço a vocês, deixa o seu comentário aqui embaixo, por favor, obviamente com respeito, né? Independente aí, as pessoas gostam muito de politizar as coisas, eu tento fazer o contrário, eu tento trazer a coisa mais realista possível, mais pé no chão possível, para que as pessoas não fiquem muito divagando com políticos de estimação, porque a vida não é assim, né? Todo mundo tem boleto para pagar, tem conta para pagar, todo mundo precisa da economia fluindo, todo mundo precisa da coisa saudável, todo mundo precisa de equilíbrio, não só equilíbrio emocional, mas também equilíbrio político, equilíbrio econômico e tudo mais, e isso é muito importante que as pessoas tenham. Pé no chão, vamos enxergar o que é real, vamos dar risada do que não é real, que às vezes as pessoas tentam vender pra gente uma pirotecnia que é falsa, né? Vamos enxergar a realidade, vamos botar o pé no chão e vamos torcer para que as coisas aconteçam direitinho. Fiquem com Deus, grande abraço, obrigado.